Buenas, sejam todos muito bem-vindos, recrutas do SysSquad. Meu nome é Jackson Laskoski, eu sou consultor, diretor técnico da ConnexTI e serei o vosso instrutor dentro dessa aula, ok? Nessa aula de instalação do pfSense, que é uma das aulas que compõem o curso pfSense Core, que por sua vez é parte integrante da carreira pfSense dentro do SysSquad. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai ver os seguintes tópicos, os seguintes assuntos. Primeiro, a gente vai debater um pouquinho sobre o planejamento da instalação do pfSense, ou seja, o que avaliar antes de sair instalando a ferramenta, antes de começar efetivamente a pôr a mão na massa, né? Existe uma série de fatores que são importantes dentro desse processo, que precisam ser avaliados, dimensionados, antes de efetuar, né, na prática a instalação. Num segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais métodos de opções de instalação do pfSense, ok? Na sequência, a gente vai falar sobre particionamento avançado de disco. Aliás, a gente vai abordar isso na prática com vocês durante essa aula, ok? Vamos ver como e por que particionar o disco rígido, de que forma fazer isso, a forma mais adequada ou a mais indicada, pelo menos, de se fazer esse tipo de ação, ok? E também, terminando, a gente vai abordar a questão dos macetes, né, de alguns macetes, melhor dizendo, para turbinar, para tunar a implementação do pfSense que vocês eventualmente forem realizar. A ideia basicamente é passar algumas dicas importantíssimas que podem inerentemente aumentar a performance e a robustez do sistema como um todo. Bom, antes de sair instalando o sistema, algumas dicas, alguns cuidados que são importantíssimos para que a gente tenha sucesso, não é, na nossa implementação do pfSense, de forma que ele se porte adequadamente ao cenário em que ele está sendo inserido. A primeira delas é que existem várias opções quando a gente for fazer download da imagem de instalação do pfSense através dos mirrors oficiais lá dentro do pfSense.org. Existem opções de imagens pré-compiladas para ambiente i386, ou seja, plataforma 32 bits. Existem imagens específicas, compilações do sistema para trabalhar em plataforma 64 bits, que é o caso do AMD64. Existem opções para a gente fazer a implementação, a instalação a partir de um USB, de um pendrive, por exemplo. No nosso exemplo aqui, dentro do material, o main stick, né? A gente pode então efetivamente fazer a instalação do pfSense a partir do pendrive, claro, lembrando que nesse caso o hardware em questão precisa ter esse suporte, né? O suporte ao boot, a instalação pela USB. Existe a opção da gente fazer a implementação do pfSense baseado, que usa como core, melhor dizendo, o NanoBSD. O NanoBSD basicamente é o FreeBSD minimalista, com menos recursos e obviamente por essa razão também com menos tamanho, certo? Então ele realmente torna-se uma ferramenta, uma solução bem menor, ok? Consumindo menos espaço em disco, menos memória, menos processamento quando for rodar. Nesse quesito do NanoBSD, do pfSense baseado no NanoBSD, a gente também tem a opção de fazer a instalação da versão com e sem suporte a VGA, certo? Lembrando que no caso da opção em que a gente vai usar sem suporte a VGA, o pfSense passa a ser um appliance mesmo, né? Ele é bem focado nessa situação, onde o gerenciamento seria todo remoto, né, da ferramenta. Eu não tenho VGA, portanto não posso conectar um monitor, ok? No pfSense para pegar a console dele. Então eu teria que fazer todo e qualquer tipo de administração remotamente, né? Normalmente via SSH. Eu tenho imagens em OVA, né? Em OVA, né? Que basicamente é uma imagem virtualizada já para ambiente virtual. Vários hypervisors suportam imagens OVA,
ok? Caso do VirtualBox, do VMware, né? Próprio Xen, né? Então existem vários virtualizadores que suportam essa imagem. Ela vem pré-pronta, por assim dizer. Você basicamente inicia ela, certo? Basicamente dá um start nessa imagem e a imagem já vem pré-configurada para ser instalada em máquinas virtuais. Existem arquivos do tipo IMGs que são normalmente atrelados a atualizações do sistema. Eu posso atualizar o sistema tanto de forma automática pela internet, onde o próprio pfSense vai até o repositório, baixa a imagem e procede com a atualização, ou eu também posso fazer de forma manual, ok? Onde eu vou lá no repositório, baixo a imagem respectiva de atualização, faço um upload dessa imagem para o pfSense que está num servidor, num appliance, e procedo com o processo de atualização manualmente. Aliás, essa vai ser a temática, o tema da nossa próxima aula, ok? Atualização do sistema operacional, ok? Como fazer essa atualização do pfSense. Quando eu falo sistema operacional, claro, eu estou me referindo ao sistema pfSense como um todo, não somente ao FreeBSD, que é o core, que é o kernel da solução. Perfeito? A gente vai abordar isso com mais ênfase na próxima aula aqui do pfSense Core. E por fim, eu tenho os snapshots, ou seja, são aquelas imagens do pfSense que estão em franco desenvolvimento. Normalmente são utilizadas ou por desenvolvedores, pessoas que estão portando, criando pacotes ou customizando implementações do pfSense, ou por aqueles usuários que querem utilizar as últimas versões em desenvolvimento da ferramenta. Nesse exato momento, a gente tem a árvore do pfSense 2.1 exatamente nesse estágio. Então a gente pode fazer atualizações quase que diárias, às vezes mais de uma vez por dia surgem atualizações do sistema lá dentro da árvore do 2.1. Isso vai acontecer também com a 2.2 quando a 2.1 virar uma release final, né? Virar uma versão final. Então basicamente eu tenho todas essas opções de download e portanto de implementação, de instalação do pfSense. Cabe a mim fazer a escolha em relação ao hardware que eu tenho na mão, né? No caso da plataforma 32 bits ou 64 bits, ou em casos específicos quando eu quero instalar com pendrive, por exemplo, né? Ou virtualizar, enfim, ou também em função dos recursos que eu vou querer do meu pfSense a partir do momento que ele for instalado no hardware em questão. É sempre importante lembrar nesse processo que, salvo raras exceções, a gente acaba utilizando, na grande maioria das vezes, a versão 64 bits em hardwares, sejam eles servidores ou appliances. Okay? Isso porque, como a maioria dos nossos recrutas deve saber, os sistemas de 32 bits conseguem gerenciar nativamente no máximo até 4 GB de memória. E não é incomum nós termos equipamentos com mais de 4 GB de memória que precisam ser gerenciados pelo pfSense. Nesse sentido, a opção 64 bits acaba normalmente sendo a mais usual. Também há um pequeno engano ou uma certa lenda urbana em relação a que a versão 64 bits do pfSense seria, entre aspas, bugada, não é? Seria menos estável, menos robusta do que a 32 bits. Isso efetivamente é um boato, não corresponde à realidade. Na verdade, isso até fazia algum sentido lá no princípio do projeto, porque efetivamente o pfSense nasceu primordialmente para 32 bits, para arquitetura 32, mas hoje em dia isso é absolutamente lenda urbana, ok? Então, na medida do possível, salvo exceções explícitas, a gente acaba aconselhando o uso da versão 64 bits para aqueles usuários que querem um pfSense full no seu equipamento. Quando eu digo full, eu estou me referindo a questões especificadamente de gerenciamento, como o caso do WebGeek, console e tudo mais, né? Enfim, é o X-tudo, né? Com tudo aquilo que eu tenho direito, certo? Bom,
Uma outra dica importante obviamente, diz respeito à compatibilidade com o hardware. É muito comum, por incrível que possa parecer, a gente receber dúvidas no fórum oficial do PFSense ou mesmo em privativo de pessoas que, enfim, primeiro compraram o hardware, depois decidiram implementar o PFSense em cima dele. E claro que esse é o caminho indireto, ou seja, é o caminho errado de se fazer, né? É o caminho contrário ao ideal. O normal ou o mais indicado é que primeiro você compatibilize o hardware, ok, com aquilo que você quer fazer a implementação. Então a gente tem no nosso slide a URL tanto da lista de compatibilidade do FreeBSD 8.1, que é a base do PFSense 2.0, 1.2.3, assim por diante, quanto a lista de compatibilidade de hardware do FreeBSD 8.3, que é a base do PFSense 2.1. Então, na medida do possível, sempre chequem essas listas e comprem hardware compatíveis com os respectivos sistemas operacionais, justamente para evitar problemas com compatibilidade do hardware no momento que vocês forem fazer a implantação, a instalação do PFSense propriamente dito. Aqui é aquela velha história, é muito melhor você se precaver do que remediar, ok? Então, na medida do possível, sempre compatibilizar o hardware e sempre antes, claro, de tentar fazer a instalação, ok? Isso evita uma série de dores de cabeça. E também faz com que a gente não perca tempo tentando fazer manualmente dispositivos, como é o caso de placa de rede, ou até mesmo outros devices, né? Placa de vídeo, enfim, do hardware fazer funcionar aquilo no PFSense. Uma outra dica importante, e aí é uma questão de estudo de caso mesmo, nas implementações, nos clientes em que nós trabalhamos com o PFSense, é justamente essa do nosso slide, ou seja, virtualizar normalmente é uma boa ideia. Aliás, é uma metodologia que não se discute mais hoje em dia, né? A gente consegue ganhar muito em alta disponibilidade e até mesmo em performance quando a gente virtualiza, certo? Haja vista que eu consigo fazer transbordo, né? Eu consigo movimentar as minhas máquinas virtuais normalmente quando eu tenho uma estrutura virtualizada, e isso me dá, sem dúvida nenhuma, um pouco mais de segurança na implementação, já que se o hardware falhar, eu posso mover essa máquina virtual para um outro hardware, ou no caso, se eu estiver trabalhando com clusterização, posso mover para um outro nó do cluster e assim por diante. Então não há necessariamente nenhum problema em relação a se virtualizar o PFSense, nem tecnicamente e nem do ponto de vista de metodologia. Mas a gente sempre gosta de ressaltar que juntar servidores é sim uma opção ruim. Existe uma grande diferença entre a gente virtualizar, ok, um determinado servidor, ou servidores, sejam eles num mesmo hardware físico ou em mais de um hardware, e a gente simplesmente fazer ajuntamento, né? Como a gente diz, ficar juntando máquinas virtuais que não tem correlação. Um exemplo, não é de bom tom ou mais indicado do ponto de vista metodológico você juntar, por exemplo, no mesmo hardware, no mesmo hypervisor, a tua VM Windows rodando o SQL Server, que tem o banco de dados do ERP da empresa, com o PFSense, porque são coisas, primeiro, absolutamente distintas sob o ponto de vista de aplicabilidade, e segundo, se o hypervisor em questão que você estiver utilizando para fazer a virtualização tiver algum ponto de falha ou tiver algum bug de segurança e um determinado atacante, um cracker, que chegue pelo seu PFSense, afinal de contas ele é o firewall, ele é que está na borda da sua rede, e consiga fazer um acesso privilegiado no hypervisor em função de um bug da ferramenta, do hypervisor em questão, ele vai estar fisicamente no mesmo equipamento que tem virtualizado o teu banco de dados. Então são coisas que não se casam, deveriam estar separados, explicitamente separados. A gente sempre coloca uma velha máxima
para os nossos clientes, para os nossos alunos, enfim, para o pessoal que busca as nossas consultorias, os nossos treinamentos, no sentido de deixar o que é da borda na borda e o que é de core no core. Perfeito? Então, na medida do possível, sempre mantenha o pfSense, que é uma aplicação de borda, na borda. Ok? Fazendo a segurança, né? Sendo exatamente essa barreira, esse muro de fogo na frente dos servidores importantes, vitais da empresa, da organização. E essa tática vale também, claro, quando a gente virtualiza. Não é porque a gente virtualiza que a gente pode misturar as coisas, né? Pelo menos não é o mais indicado. Uma outra dica, claro, absolutamente importante, diz respeito ao dimensionamento do hardware. Você precisa necessariamente dimensionar o hardware sempre de acordo com o cenário computacional em que ele vai ser inserido. Basicamente é o que o nosso slide está colocando aí. Não tente fazer milagres e procure fugir sempre das gambiarras. É muito comum a gente ver, especialmente em listas de discussão ou no fórum oficial do pfSense e de outras ferramentas, enfim, de outras soluções, usuários pegando aquele hardware que está absolutamente depreciado, pegar aquele Pentium MMX 233 MHz, né, sei lá, com 64, 128, 256 MB de memória, e tentar colocar o pfSense lá dentro, fazendo com que ele assuma o papel de proxy da rede, que faça cache, que feche VPN, que trabalhe com autenticação em radios, enfim, fazendo do pfSense com um UTM mesmo, num hardware absolutamente não proporcional às features que você quer funcionando nele. Não obstante, isso também vale para o tamanho da rede em questão, e quando a gente fala no tamanho da rede, a gente não está necessariamente falando de número de PCs. Às vezes, uma rede que tem, sei lá, 30 estações de trabalho, 30 PCs, tem um fluxo de dados muito maior que uma rede que tenha, sei lá, 100, 150, 200 PCs. Então, o tamanho da rede nesse contexto é muito em relação ao tipo de fluxo mesmo, a quantidade de conexões, de pacotes que vão passar pelo pfSense para que ele faça, enfim, o trabalho que ele foi desenvolvido ou foi implementado para fazer, seja ele proxy, seja ele só roteamento ou fazendo fire e roteamento, enfim. Então, dimensionar o hardware é crucial, ok? É importantíssimo para a gente ter uma implementação saudável da solução, uma implementação eficaz. Bom, uma outra dica também interessante, e sempre, na verdade, é mais um lembrete do que uma dica, ok? É que é possível fazer a instalação do pfSense em equipamentos, sejam eles appliances ou servidores, tanto via CD-ROM quanto USB e PXE. Aí é uma opção interessante também, é possível customizar uma imagem de instalação do pfSense, ok? E fazer a instalação de novos servidores, por assim dizer, de uma forma mais serial, tipo Fordismo mesmo, né? Uma linha de produção. A gente pode eventualmente fazer a instalação a partir de um boot PXE, carregando uma imagem já pré-configurada de instalação de um servidor da minha rede. USB e CD-ROM são, claro, os métodos mais tradicionais que a gente utiliza para fazer a instalação do pfSense nos equipamentos, né? Outra dica importante é a questão de conferir a integridade da imagem que você está utilizando, principalmente se você está utilizando uma imagem a qual você não fez download, não baixou de um repositório oficial do projeto. Então, o pessoal que vem do mundo Unix, do mundo Nix, né, mesmo os usuários de Linux, enfim, estão acostumados a usar o MD5SUM para fazer a checagem do hash, né, das imagens, para verificar se aquelas imagens realmente estão íntegras, se elas não foram, enfim, burladas, se elas não foram comprometidas, né, porque afinal de contas isso pode acontecer. Então, como a gente está implementando, claro, uma solução que vem para dar segurança ao ambiente computacional, nada mais justo do que a gente começar a pensar nisso desde o princípio, né? Fazendo a checagem realmente
da autenticidade da imagem que vocês estão baixando, né, estão utilizando. No slide a gente tem as duas formas de se utilizar o MD5 SAM, tanto em ambiente Unix, Linux, quanto em ambiente Windows, por exemplo, ok? Então é bem simples, basta fazer a checagem e verificar se o hash que vem do resultado dessa checagem bate com o hash divulgado, publicado pelos desenvolvedores lá no Mirror oficial. E por fim, gente, preste atenção no licenciamento do software. Tá? Isso aqui, na verdade, nem é uma dica técnica específica antes da instalação, como as demais. Mas é uma indicação importante que a gente percebe que é vital que seja feita, principalmente para usuários novos, enfim, consultores ou integradores de tecnologia que estão começando agora com o pfSense, com foco comercial, ou seja, que querem aprender pfSense para implementar, para instalar a ferramenta em clientes, né? Procurem sempre aplicar o modelo comercial open source. A gente vê muito, infelizmente, e especialmente no Brasil, aquilo que a gente chama de forks fura-olho, né? Quer dizer, a empresa pega o pfSense, uma determinada empresa, um determinado cidadão, pega o pfSense do projeto, do repositório oficial, muda o pano de fundo, muda as cores, as purpurinas, tira nome, coloca o nome da empresa e vende como sendo um outro produto. Embora, conforme já abordamos em aulas anteriores, isso do ponto de vista técnico, específico e legal, não é ilegal, quer dizer, ele não está cometendo uma ilegalidade, haja vista que o pfSense é licenciado sob BSD license. Do ponto de vista moral, é sim imoral, ok? Porque você, querendo ou não, está entregando uma solução para o teu cliente como se fosse desenvolvida integralmente por ti, quando na verdade não é. Não obstante, você ainda corre um sério risco de, ao fazer customizações sem o menor cuidado com engenharia de software e sem o menor cuidado com o paralelismo ao desenvolvimento do pfSense, de estar criando um Frankenstein, né, um monstro que depois vocês não vai conseguir dar continuidade, não vai conseguir suportar junto ao teu cliente final. Isso porque o pfSense é um projeto que sempre está em constante atualização e eventualmente as tuas customizações podem não ser compatíveis com as atualizações futuras da ferramenta. Então sempre tomem cuidado nesse sentido. Procure sempre aplicar o modelo comercial open source, que diz que você pode sim ganhar dinheiro com o software livre, pode sim vender uma solução movida a software livre, não há nada de ilegal nem de imoral com isso, desde que você explicite que você está usando uma solução freeware, não é? Uma solução free software para mover aquele teu produto, ok? Então, na medida do possível, esta é a nossa indicação. Bom, então chegamos à parte que mais nos interessa, que é efetivamente a meter a mão na massa, né? Ou seja, vamos começar a fazer a instalação do pfSense propriamente dita. Legal? Então, a partir de agora, eu vou fazer o compartilhamento aqui do meu desktop. Eu vou mostrar então o ambiente de laboratório que a gente vai estar utilizando. Vocês vão perceber que é um ambiente virtualizado, legal, e que vai permitir que a gente faça todos os tipos de implementação e, claro, nesse momento na aula de hoje, a instalação de uma forma bastante transparente, sem ter que mexer, envolver, enfim, interferir no sistema operacional hospedeiro de vocês. Não importa se vocês estão usando Linux, Windows, macOS ou qualquer outro sistema operacional para visualizar essa aula. Ok, vamos lá. Muito bem, recrutas do SysSquad. Antes da gente dar prosseguimento à nossa aula de instalação do pfSense, algumas pequenas, mas importantes observações sobre o ambiente de laboratório. Como vocês devem estar percebendo, eu estou usando, nesse caso específico, como sistema operacional hospedeiro, o Windows 8, ok? 64 bits. Estou fazendo isso porque a grande maioria, ou pelo menos boa parte dos nossos recrutas, usam o sistema operacional da Microsoft como
workstation, né? Como sistema operacional de trabalho, né? Nos seus notebooks, seus PCs, assim por diante. Mas isso não impede sobremaneira que vocês possam fazer todos os nossos exemplos, né? Executar todos os nossos passos em qualquer sistema operacional hospedeiro, né? Enfim, naquele sistema operacional que vocês estão utilizando nos seus respectivos notebooks, tablets e eventualmente máquinas de trabalho, né? PCs e assim por diante. Isso porque nós vamos gerar todos os nossos testes em cima de virtualizador. Ok? Ou seja, nós vamos usar VirtualBox, né? O VirtualBox que foi comprado, né? Veio junto com todos os outros pacotes para Oracle, né? Portanto, agora chama-se Oracle VirtualBox, tá? E o VirtualBox possui versões para os mais diversos sabores de sistemas operacionais. Então é óbvio que vocês podem usar os seus sistemas operacionais prediletos. Perfeito? Uma outra consideração é que, embora nós vamos usar o VirtualBox, vocês podem, claro, estar implementando os laboratórios de virtualização agora, nesse momento, em qualquer outro hypervisor que vocês se sintam mais à vontade ou estejam mais habituados a usar. Isso é uma questão bem tranquila, não é? Vocês podem usar o VMware, podem usar o Shame, podem usar, enfim, outros KVM, enfim, outros hypervisors sem maiores problemas. Legal? Bom, dito isso, nós vamos usar durante o nosso laboratório, ok? A imagem que eu acabei de baixar, na verdade, lá do mirror oficial do pfSense, do pfSense 2.03 na plataforma 64 bits, ok? Percebam que quando você baixa a ISO de instalação, ok? Ele vem, né, o tamanho normalmente fica nessa casa, né, na casa dos 90 megabytes, né? E percebam que por estar no Windows e por ter o WinRAR, o WinZip, enfim, instalado nesse equipamento, ele aparece aqui pra gente com o símbolozinho, né, com o ícone do zipador, né? Então, para que a gente possa usar efetivamente a imagem, ok, durante o nosso processo de instalação, a gente precisa extrair esse arquivo, ok? Ao extrair o .gz, certo? Nós ficamos efetivamente apenas com o .iso, de fato .iso. Uma vez dezipado, ok, essa imagem ocupa então 104 MB, né? 104 alguma coisa em termos de tamanho. A partir deste momento a gente pode então utilizar essa imagem ISO, seja para queimar um CD, né? Gravar um CD a partir da imagem ISO, ou para fazer aquilo que a gente vai fazer, né? Que é gerar uma VM e fazer com que a máquina virtual utilize este arquivo, este .iso, como se fosse a sua bandeja de CD-ROM, como se fosse um CD físico dentro do leitor de CD, ok? Ou de DVD, perfeito? Bom, extraída a imagem, vamos ao processo de criação da máquina virtual. Perceba que, claro, eu coloquei isso dentro de um caminho que melhor me convinha aqui dentro desse ambiente de teste e que vocês naturalmente podem adaptar aos seus respectivos cenários. No VirtualBox, então, ok, nós vamos criar uma nova máquina virtual. Dentro desse nosso ambiente de teste, nós vamos estar trabalhando com o pfSense com 3 placas de rede. Basicamente, o nosso objetivo nesse momento é simular um ambiente bastante comum no mercado, que é aquele em que você tem uma WAN, uma LAN e uma DMZ, ok? Ou seja, você tem um link de internet, você tem uma rede local administrativa, enfim, a tua rede local, e você tem eventualmente uma DMZ, uma zona desmilitarizada, onde você deixaria os servidores e sistemas que são acessíveis pela extranet. Isso é o que pregam os frameworks de gerenciamento, gestão de serviços de TI, como é o caso de ITIL, do ITIL, né? E alguns aspectos do COBIT também, e não obstante também a ISO 27000, que é a ISO da segurança da informação. Então a gente vai tentar seguir aqui, claro, as melhores e as boas práticas
desses frameworks, dessas ISOs, no que tange segurança da informação e disponibilização de serviços, ok? Veja que a gente apenas está simulando esse ambiente, perfeito? Trata-se apenas de um ambiente simulado. Então eu vou escolher o nome da minha máquina virtual nesse momento, dentro do VirtualBox. Eu vou colocar aqui pfSense, ok? 203, ok? Só fazendo uma alusão à versão em que a gente vai fazer a instalação. Aliás, isso ficou bem claro quando a gente zipou a imagem, né? Eu estou trabalhando com a última versão estável neste momento do pfSense, né? A release 2.0.3 do pfSense. Bom, todo mundo que já teve algum tipo de contato com uma ferramenta de virtualização sabe que nesse momento a gente é forçado a escolher aqui um sistema operacional para que o hypervisor nos sugira quantidade de memória e processamento para aquela VM. Então eu vou colocar aqui, claro, BSD, o tipo, e vou usar um FreeBSD 64 bits, uma vez que o pfSense na prática está usando esse sistema operacional como core. Legal? Nada impede que eu, obviamente, escolha o pfSense, não é? E instale o Windows, ou vice-versa. Quer dizer, isso é uma coisa natural. Suponho que a maioria dos nossos recrutas estejam acostumados com enfim, com esse enfoque. Ele nos sugere aqui, em termos de memória, 128 MB, ok? Porque para ele a gente vai fazer a implementação do FreeBSD puro nessa máquina. Bom, em termos práticos, vocês podem rodar o FreeBSD ou mesmo o pfSense com essa quantidade de memória RAM. Quando eu digo rodar, estou dizendo literalmente rodar, quer dizer, startar o equipamento com o sistema e fazer uso básico da ferramenta. É óbvio que essa quantidade de memória principal é absolutamente pequena se vocês quiserem aplicar, enfim, quiserem agregar funções ao pfSense, como é o caso de Squid, de HCP, enfim, ou se vocês tiverem uma rede minimamente grande, de modo a gerar fluxo e fazer com que o pfSense tenha que, claro, no papel de firewall, auditar pacotes, ok, dentro dessa rede. Legal. Então o que a gente acaba aconselhando é que no mínimo vocês façam a implementação do pfSense com 512 MB de RAM. Isso é mais do que o suficiente para vocês implementarem um ambiente de teste ou mesmo rodarem o pfSense sem grandes features, sem features de web proxy, de VPN ou com uma quantidade maior de 10, 15 usuários, ok? Usando ele como firewall. Tá? Então é uma quantidade razoável neste nosso caso específico e, claro, para ambientes bastante pequenos e modestos do ponto de vista de clientes, não é? Onde você realmente não vai ter muitas estações atrás do teu pfSense nem muitas features startadas nele. Então a gente vai manter aqui os 512 MB em uma condição real, ok? Num ambiente real, a gente acaba indicando que vocês trabalhem com hardwares com pelo menos 2 GB ou 4 GB de RAM, ok? O ideal seria startar efetivamente, no caso de servidores, com 4 GB de memória RAM, mesmo que a tua rede seja pequena, em função do custo-benefício desse tipo de device hoje em dia. No caso de appliances, com pelo menos 2 GB de memória, uma vez que costumeiramente os appliances são usados em redes menores de fato, ok? Normalmente, pelo menos. Então, para o nosso laboratório, 512 MB. Perfeito? No próximo passo, ele vai pedir para a gente criar ou utilizar um disco existente na nossa máquina virtual. A gente vai criar um disco novo virtual, claro, e aqui existe então uma outra situação, ok? Em que vocês podem escolher qualquer outro formato de disco virtual para que o VirtualBox possa gerar então esse hard disk. Percebam que o padrão do VirtualBox é o VDI, né? O Virtual Disk Image, mas vocês podem eventualmente usar o VHD se vocês quiserem compatibilizar, por exemplo, esta implementação desta máquina virtual com outros hypervisors, né? O VMware abre VHD, o próprio Hyper-V da Microsoft abre VHD e assim por diante, ok? Nós vamos manter no padrão aqui do VirtualBox, tão somente
para manter realmente o default. E aí ele vai pedir para a gente se a gente quer que este disco que nós estamos criando nesse momento seja expandido de forma dinamicamente, ou seja, de acordo com o uso ele vai aumentando e consumindo por consequente espaço real do meu Winchester, do meu hard disk, ou se a gente quer fixar o tamanho dele. Normalmente, quando vocês forem fazer esse tipo de implementação no ambiente real, onde vocês estão virtualizando sim o pfSense, mas para usá-lo em produção, é sempre aconselhável, independentemente do hypervisor, que vocês fixem o tamanho do disco. Isso aumenta consideravelmente a performance no processo de I/O, porque quando ele vai usar o disco virtual, ele não tem que ficar calculando para ver se o disco já chegou no tamanho máximo pré-definido. Ele vai lá, grava os dados diretamente no disco virtual sem ter que fazer esse tipo de cálculo. Já o dinamicamente alocado, ele exige que o hypervisor faça esse cálculo antes de fazer a gravação de quaisquer dados. Tá? Para um ambiente de teste como o nosso, o dinamicamente alocado ele acaba caindo melhor porque ele não consome, vamos colocar assim, em vão, disco físico real. Né? Ele vai aumentando de acordo com a demanda. Nós vamos manter o dinamicamente alocado. E aí a grande questão. Primeiro vou escolher o local onde nós vamos colocar o nosso disco virtual. Tá? Então clicando aqui na caixinha ao lado, eu vou até o local onde eu gerei aquela minha máquina virtual, ok? Onde eu mostrei lá para vocês que estava a minha imagem, perfeito. Nesse caso aqui, dentro de SysSquad, eu tenho pfSense e tenho VM, ok? Então esse é o path, esse é o caminho onde eu estou armazenando, ou pelo menos projetei armazenar a minha VM. Legal? Vai ficar lá dentro. Uma coisa interessante que particularmente eu gosto de fazer é sempre explicitamente no arquivo renomear ele, ou colocar como nome a expressão HD, hard disk. Isso acaba facilitando do ponto de vista didático para mim bater o olho e saber que eu estou trabalhando com um arquivo que na prática é o HD da máquina virtual, né? Para, enfim, eventuais táticas de backup, rotinas de backup, de cópia, enfim, ou mesmo de manuseio de máquina. Vai ficar então lá pfSense 203 hd.vdi, né, que é a extensão que eu acabei projetando. Por default, gente, aí é que está a grande questão em relação ao tamanho. O pfSense consegue ser instalado enquanto core, quer dizer, sem a instalação de pacotes adicionais, da maneira como ele vem por default mesmo, nesse tipo de imagem, né, na imagem de 64 bits, perfeito, da solução, em 500 MB, 300 MB na verdade, é o suficiente para se fazer a instalação do pfSense nesse cenário, ok? Agora, é importante a gente entender que quando a gente adiciona pacotes como Squid, como Cron, como Varnish, enfim, outros pacotes, SquidGuard, Dance Guardian, enfim, quando a gente vai agregando funções ao pfSense, é claro que isso vai impactar no consumo de disco. Não obstante, normalmente o pfSense, além do papel de firewall, acaba arcando com o papel de web proxy da rede também. E o web proxy normalmente prevê a questão de cache, né? A realização de cache. Né? E o cache, é claro, consome disco. Então, na medida do possível, a gente acaba sempre sugerindo que implementações de pfSense num ambiente real, onde você vai ter proxy, principalmente, ou outras features, como o caso de VPN, tem que armazenar certificado, enfim, seja implementado em pelo menos 8 GB de device de armazenamento. Com 8 GB você já consegue, para ambientes de pequeno porte, fazer a implementação do pfSense, já realizando cache, ainda que minimamente, realizando cache e gerenciando os logs e tudo mais. Perfeito? Para o nosso ambiente de teste aqui, 2 GB está muito mais do que suficiente. Eu vou ser um pouco mais minimalista e vou usar só 1 GB de disco virtual total para esta nossa implementação. Bom,
A partir desse momento, então, o VirtualBox acaba criando para a gente a nossa máquina virtual. Percebam que ele mostra o resumo da criação dessa máquina virtual aqui do lado direito da tela. Legal? Bom, eu vou fazer uma edição dessa máquina porque a gente vai querer mudar um pouco a morfologia, né? Como essa máquina está de fato setada por default, né? A primeira questão aqui importante no sistema é dizer que, claro, que em minha sequência de boot eu vou querer o CD-ROM, depois o disco rígido, vou desmarcar disquete porque não faz sentido, até em função de que, obviamente, esse equipamento que eu estou usando não tem drive disquete, não é? A outra questão importante é a aceleração quando vocês trabalharem com máquina virtual. É claro que isso aqui não é matéria, por assim dizer, desta nossa aula, mas é importante que a gente mencione isso nesse momento dessa nossa aula, porque isso faz toda a diferença, né, no sentido de performance, tá? E até de usabilidade. Se o teu processador não tiver suporte à virtualização VTX ou AMD-V, provavelmente tu não vai conseguir rodar a máquina virtual dentro dele, né? Ou melhor dizendo, rodar a máquina virtual com ele. Perfeito? A segunda situação é que, obviamente, eu vou desabilitar o áudio, não tem função nenhuma para a gente, tal qual as portas USB. Nós não vamos simular aqui a instalação por USB, e sim por drive de CD, live CD. Neste ponto é que em armazenamento, percebam que eu já tenho um driver específico, né? Eu já tenho, quer dizer, o meu HD aqui, simulando um dispositivo, tá? De armazenamento em massa, com 1 GB lá, aquilo que eu criei. Mas eu não tenho nada no meu secondary master, né? No meu driver de CD, né, virtual. E é nesse momento que eu vou selecionar o disco virtual ou uma imagem. Percebo que eu vou ir lá onde eu armazenei a imagem, ok? Que eu fiz download, claro, do pfSense, legal, para fazer a seleção da imagem correta. E aqui estamos nós, ó, ponto ISO, perfeito, ele já vem pré-disponibilizado para mim, porque ele já é um ponto ISO, e a partir desse momento eu seto então o meu drive de CD como sendo o ISO, né, baixado anteriormente. É como se efetivamente eu tivesse de fato, né, um drive de CD com um CD dentro da bandeja, e esse CD já tivesse sido queimado, como a gente diz, já tivesse sido gerado, gravado a partir da ISO do pfSense. Também vou marcar a opção de que ele é de fato um live CD, ok? Isso facilita o processo para o virtualizador, que sabe que trata-se de um sistema operacional que roda em tempo de memória. Legal? Na parte de rede, percebam que eu só tenho um adaptador por default, não é, habilitado, adaptador 1 e funcionando do tipo NAT. Quando a placa de rede no hypervisor é configurada para trabalhar do tipo NAT, o próprio VirtualBox passa para essa placa de rede um IP num range diferente do range da rede física em que a máquina se encontra, né? Faz o NAT mesmo, Network Address Translation ou Network Address Translator, né? Faz a tradução de endereçamento IPv4 nesse caso específico. Bom, a gente vai manter essa placa de rede trabalhando dessa forma, ok? Nosso primeiro adaptador dessa máquina virtual vai trabalhar em modo NAT, perfeito? O nosso segundo adaptador, simulando a nossa LAN, vai trabalhar em modo Bridge, ok? Isso vai colocar esse adaptador de rede virtual na mesma rede, no mesmo segmento de rede da minha máquina física. Como estou trabalhando aqui com um notebook e usando agora a placa de rede sem fio, eu vou, claro, selecionar meu adaptador de rede 802.11n, que é o adaptador sem fio, né? Então, a segunda placa de rede desse nosso equipamento pfSense vai estar em modo bridge, no mesmo segmento de rede da nossa rede física, tal qual a gente vai fazer com o adaptador 3, também em modo bridge, também vinculado ao meu adaptador de rede sem fio. Ok? Então, adaptador 1 NAT, adaptador 2 em bridge, adaptador 3 também em bridge.
Se a gente der um OK, ele vai fazer esse resumo, né? Vai mudar o resumo para a gente em função das nossas novas opções. Percebo que o mais importante aqui, o que mais chama atenção, é a questão do armazenamento, né? O drive de CD DVD realmente ficou apontado para a imagem ISO, que a gente quer, não é? E meus adaptadores de rede são 3, um em NAT e 2 em Bridge. Feito isso, a gente já pode iniciar essa nossa máquina virtual. Ok? Ao iniciar essa nossa máquina virtual, ele vai fazer o boot lá pelo drive de CD, não é? Lá pela imagem ISO. Percebam que se vocês não pressionarem o espaço, ele vai contar até 10 segundos automaticamente e vai iniciar pelo modo de boot default do Live CD. O default é exatamente seguir com o Live CD. Ok? É dar o boot pelo Live CD, não é? Carregando todo o sistema em tempo de memória na memória RAM. Ok? Haja vista que a gente baixou, né? Está utilizando uma imagem do gênero. Mas eu tenho outras opções importantes e que podem ser úteis durante esse boot, né? Durante esse primeiro start da máquina. A primeira delas, se eu pressionar a opção 2, eu faço o boot do pfSense com o recurso de ACPI desabilitado. O ACPI, para quem não sabe, na prática é um recurso avançado de gerenciamento de energia que boa parte das motherboards de equipamentos modernos possui. Mas em equipamentos mais antigos, enfim, servidores legados ou devices legados, eu não tenho ACPI. E se eu tentar carregar o pfSense, o kernel do pfSense, com esse recurso habilitado, eu posso ter problemas do tipo travamento de sistema operacional. Então, existem alguns casos específicos em que eu vou querer optar pela opção 2, que é justamente a de desligar o ACPI. Também posso, na opção 3, bootar o pfSense usando um device USB, ok? Ou seja, a partir desse momento ele carregaria a imagem que estivesse num stick, né, num USB, tá? Para instalação do sistema via pendrive, por exemplo. A opção 4 permite que eu faça uma espécie de modo de restauração, né, do sistema operacional, o Safe Mode. Eu vou dar um boot para tentar recuperar um pfSense previamente instalado. Tá? É uma espécie de modo de segurança. A opção 5 é para mim logar com o modo monousuário, ok? Sem suporte à rede. Isso aqui é interessante eventualmente quando eu preciso dar manutenção num dispositivo cuja placa de rede teve um problema físico ou lógico com o driver dela, por exemplo. Eu tenho a opção 6, que é para mim habilitar o módulo verbose, né? Que é basicamente logar tudo aquilo que acontecer durante o processo de boot, perfeito? A opção 7, que é para mim dar um escape, né? Para mim ter um escape do prompt, onde eu posso digitar opções avançadas de boot, não é? Existe uma série de opções avançadas que eventualmente eu posso querer, né, ativar. Por exemplo, um driver específico de um HD SCSI ou enfim, coisas do gênero. E a opção 8, que é rebootar, né, que é sair desta tela, né, que é sair dessa tela em que eu me encontro aqui. Obviamente que no nosso caso, então, a gente vai trabalhar mesmo com a opção 1. Eu vou teclar a opção 1 e ele vai fazer o boot default do pfSense. O boot padrão do ambiente Unix prevê exatamente isso, né, a leitura básica do hardware baseado na ROM, certo? E aí estas 3 opções que ele me dá após essa primeira leitura. Pressionar R para fazer um recovery, baseado num config XML, ou seja, nesse momento eu posso pressionar R e fazer com que o sistema seja recuperado baseado numa imagem de backup, né? O pfSense permite que eu faça backup de todas as configurações, inclusive das configurações de pacote, num único arquivo XML. Posso pressionar I para instalar o pfSense direto já no HD e direto para o wizard de instalação, ok? Ou posso pressionar C se eu quiser continuar usando
o pfSense em modo Live CD. Se você não faz nada, não escolhe uma opção, como aconteceu conosco nesse momento, ele vai pelo padrão, o default dele realmente é continuar como Live CD, e ele carrega as configurações básicas, baseadas no hardware que ele encontrou na memória RAM, e automaticamente mostra pra gente, ok, o que ele encontrou de interfaces de rede válidas. Percebam que ele encontrou 3 interfaces, 3 NICs, né, 3 placas de rede válidas para a gente nesse hardware, nesse momento. A EM0, a EM1 e a EM2. Aqui uma consideração muito importante. Diferentemente do Linux, especialmente da série 2. Alguma coisa do kernel, ok? O pfSense, ou BSD, melhor dizendo, ele enumera as placas de rede e chama as placas de rede de acordo com o driver do fabricante. Então, Intel, por exemplo, é EM, ok? Realtek é RL, certo? E assim por diante. Então, eventualmente, num sistema, a primeira placa de rede pode ser a EM0, em outro pode ser a RL0 e assim por diante, tá? Sempre começando, claro, em 0. Essa lógica continua sendo válida para quem vem do mundo Linux. EM0, EM1 e EM2. Ok, gente? Pois bem, além de listar as placas de rede que ele encontra no hardware, a primeira pergunta que ele faz para a gente é se a gente já quer setar neste momento, já quer configurar neste instante uma VLAN. A maioria dos usuários de primeira viagem fica se perguntando por que ele vai perguntar isso, né? Por que o Wizard insiste em fazer essa pergunta neste momento do processo de instalação, né? Quando na verdade eu só quero, enfim, colocar o pfSense para rodar e depois eu vou me preocupar com VLAN ou coisa parecida. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro deles é que você já pode ter um projeto bem definido, onde você vai usar VLANs, ok? Caso, por exemplo, dessa topologia que eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês, ok? Veja que essa é uma topologia de um cliente nosso, perfeito, da ConnexTI, em que nós optamos por usar VLAN dentro do cenário computacional dele. Percebo que é um cliente de grande porte, de médio para grande porte, que tem 3 redes diferentes, 3 redes locais diferentes, específicas, 3 LANs, ok? 2 links de internet, de conexão à internet, 2 links WAN, e mais uma DMZ, onde ele tem, nesse caso, especificadamente o servidor web, o Apache e os sistemas web, ok? Percebam que nesse caso específico o hardware utilizado foi um IBM, perfeito? Mais especificadamente o IBM X3650, legal? Que é um hardware que tem por default 4 placas de rede. Mas se ele tem 4 placas de rede e eu tenho 1, 2, 3 redes locais, mais 2 links de acesso à internet e uma DMZ, ao todo eu tenho 6 segmentos de rede, ok? Para colocar em 4 interfaces físicas. Nesse caso, dentro deste escopo, a nossa equipe de engenharia acabou optando por colocar, por uma questão óbvia, as maiores redes, aquelas que têm mais tráfego de dados, cada uma numa interface de rede física específica do equipamento. E a DMZ e os links de WAN, por terem naturalmente menos tráfego de dados, foram colocados, né, foram inseridos dentro desse escopo através de VLAN. Eles são conectados a uma suíte de camada 2, nesse caso, que vai fazer VLAN, né, que vai ter uma VLAN para cada um desses segmentos de rede, perfeito, e que vai taguear estas VLANs para o pfSense. Então, eu consigo perfeitamente bem colocar 6 segmentos de rede através de um hardware, né, num hardware que só tem 4 interfaces físicas, perfeito? Desde que, claro, o arranjo seja adequado. Isso aqui é absolutamente comum, funcional e totalmente performático, quer dizer, desde que bem projetado, bem dimensionado, você não perde nada em termos de performance ao fazer esse tipo de implementação,
ok? E é claro, desde que você cuide dos domínios de broadcast e uma série de outras questões. A VLAN serve basicamente para isso dentro desse contexto, né? Eu posso entregar numa única interface de rede física vários segmentos, várias redes lógicas, ok? Ou também posso unir, né? No caso de VLANs do tipo trunk, né? Eu posso unir VLANs, ou melhor dizendo, redes físicas numa única rede lógica, ok? Então, se eu já tenho um projeto pré-definido, bem estabelecido, eu já posso começar a fazer a implementação neste momento da instalação, ok? Por isso que ele pede se eu já quero sair configurando a minha primeira VLAN. Eu poderia dizer, por exemplo, que a minha EM0 ou a minha EM2 vai ser uma interface de rede que vai trabalhar tagueada, né, com várias VLANs. Esse é um motivo. O outro motivo é que a partir da versão 2.0, justamente em função deste recurso, o pfSense pode ser instalado num hardware que só tenha uma interface de rede. Isso até então não era possível, até porque não é uma coisa muito lógica. Normalmente tu não vai fazer a instalação de um firewall, de um proxy, num equipamento que só tem uma placa de rede, porque ele teoricamente só estaria ligado num segmento de rede. E um firewall, um proxy, uma bridge num equipamento desses não tem muito sentido, certo? Mas com a ideia e com o conceito de VLAN, eu posso sim agora pegar uma única placa de rede, montar duas VLANs, configurar duas VLANs, uma ligada na WAN, a outra ligada na LAN e operar com o pfSense dessa forma. Nós temos alguns cases de clientes que fizeram esse tipo de implementação e que acabaram contratando a ConnexTI para fazer outros tipos de trabalho pós-implementação e que rodam perfeitamente bem, ok? Normalmente a gente acaba optando, né, enfim, aconselhando que na medida do possível você use interfaces específicas para segmentos específicos de rede, mas isso não é uma regra e por isso essa metodologia, né, esse conceito, ok? E, enfim, como eu disse, nós temos clientes de pequeno, de médio e até de grande porte usando essa metodologia. Bom, no nosso caso a gente não vai querer VLAN, então eu vou responder que não quero VLAN. Como eu disse que não quero VLAN, isso quer dizer que eu quero usar as minhas 3 interfaces de rede física, ou pelo menos posso usar as 3 interfaces de rede física que ele encontrou, ok, durante o boot, para fazer o que a gente chama de assinatura. Eu assino a interface de rede, eu dou uma função pré-estabelecida a ela. Nesse caso da função, basicamente eu situo ela de um segmento de rede da minha rede, ok? Existem 2 formas de fazer isso. Uma delas é o auto-detection, que é quando eu, por algum motivo, não sei a ordem lógica das minhas interfaces de rede, então eu não sei fisicamente qual das entradas de rede é a EM0 ou é a EM1, EM2 e assim por diante. E aí o pfSense permite que eu retire todos os cabos de rede fisicamente do meu hardware, claro, no caso de um hardware físico, nesse caso, né? Pressione a tecla A nesse momento, pressione Enter e ele vai pedir, legal, você quer autodetectar, então coloque agora o cabo de rede onde você quer que seja a WAN. Quando você espeta, por assim dizer, o cabo de rede, conecta o RJ45 na interface, o pfSense percebe isso, porque fecha curto, ok? E ele então entende, legal, ele quer que a interface WAN seja a EM0, ou a EM2, ou a EM1, e assim por diante. Então o Auto-Detection serve para isso, legal? Isso, cá entre nós, é muito pouco usado, principalmente por sysadmins mais experientes, porque a gente entende que normalmente esses profissionais sabem o que estão fazendo, sabem o hardware que estão mexendo e sabem exatamente qual é a EM0, a EM1, a EM2. No nosso caso, a EM0, a EM1 e a EM2 estão exatamente na ordem em que elas foram inseridas no VirtualBox. A EM0 é a nossa interface trabalhando em NAT, a EM1 é a nossa segunda adaptador, a EM2 o nosso terceiro. Nesse caso eu vou informar manualmente então e especificadamente que a minha WAN é a minha EM0. Dou um Enter e ele me faz a mesma pergunta, o mesmo questionamento em relação à LAN.
Ele quer saber se eu quero informar manualmente ou autodetectar a LAN. Eu vou dizer que eu quero informar manualmente. Vai ser a minha EM1. E a partir daí eu posso colocar as minhas interfaces opcionais. Percebam que não há um limite lógico para o número de interfaces opcionais. Eu posso instalar o pfSense em appliances com 10, 15, 20, 24 interfaces de rede ou mais, ok? Haja vista que a limitação não está no software, na camada de aplicação do sistema operacional, mas sim então somente no hardware. A minha primeira opcional dentro desse nosso contexto, que vai trabalhar com a ideia de DMZ, é a minha EM2, ok? A partir daí, ele vai pedir as próximas opcionais, caso eu as tivesse. Como não as tenho, eu dou um Enter para finalizar o processo e ele me mostra aqui explicitamente um resumo daquilo que eu escolhi, né? As respectivas assinaturas das placas de rede, né? A minha WAN então é EM0, a minha LAN é EM1, a minha OPT1, primeira opcional, EM2. Se tudo está ok, eu posso processar isso e ele automaticamente vai colocar, vai processar efetivamente, vai fazer com que isso aconteça nesse momento em tempo de memória. Eu não estou usando disco rígido aqui em nenhum momento, certo? Estou usando tudo em tempo de memória RAM. Legal? Muito bem. Passou o processo, ele completa o processo de boot, me mostra explicitamente que eu estou usando o FreeBSD AMD64 como core, né? O pfSense 203, e me coloca aí as minhas 3 interfaces de rede, ok? WAN, LAN e OPT1. Claro, a minha WAN ali já ganhou via DHCP SP 10.02.15 do próprio VirtualBox. Ela está em modo NAT e por default o pfSense sempre coloca a WAN em DHCP, ok? A minha LAN se colocou no 92.168.1.1 porque esse também é o default do pfSense. O pfSense, uma vez instalado ou mesmo sendo rodado em LiveCD, sempre coloca a interface LAN por default neste IP, ok? No 192.168.1.1. E a minha OPT1 está sem nenhum tipo de configuração IPv4. Depois disso eu tenho todas as opções padrões da shell do pfSense, todas aquelas que eu encontro depois que eu instalo o pfSense no disco rígido, ok? Quando eu faço esse acesso à shell, mais a opção 99, que é a novidade nesse caso, justamente que é a opção de instalação do pfSense no hard drive. A grande sacada de você rodar primeiro o LiveCD para depois fazer a instalação em disco rígido é que você pode fazer toda a configuração nesse momento do pfSense em tempo de memória e depois só fazer a instalação no disco físico, copiando mesmo os arquivos, né? Ou seja, colocando lá para dentro os arquivos já devidamente configurados, um cenário já previamente estabelecido, tá? O oposto também pode ser feito, não há nenhum problema nisso. Eu posso fazer a instalação básica, padrão, default do pfSense, e depois fazer todas as parametrizações. Legal? Claro, nesse caso, um cuidado importante. Se vocês estiverem utilizando, fazendo uso, a instalação do pfSense numa rede previamente existente, com o pfSense conectado no mesmo segmento de rede da LAN de vocês, e se essa LAN já estiver rodando na rede 192.168.1 alguma coisa, claro, é importante ter cuidado porque o pfSense startado pode dar conflito. Nesse momento, o roteador da rede de vocês ou qualquer outro equipamento pode ter o IP 192.168.1.1, o pfSense vai entrar na mesma rede física com o mesmo IPv4 e claro que isso vai gerar um conflito. Então, quando esta for a morfologia ou este for o cenário, é sempre importante e interessante fazer a instalação do pfSense em separado, com a máquina não ligada à rede, né? Ligada diretamente no computador de vocês, certo? Ou efetivamente separado, legal, e depois mudar o IP dele e colocá-lo na rede adequadamente. Bom, percebam vocês que a rede que eu estou usando aqui, no meu caso, legal, se eu der um ipconfig aqui no meu Windows, temos várias interfaces de rede aqui,
A minha rede aqui é uma tal de 172.168.9 alguma coisa, certo? Uma rede um pouco estranha, ou pelo menos não usual, certo? Mas é a minha rede física. Veja que o meu adaptador Wi-Fi, o meu adaptador sem fio, está nessa rede. 172.168.9 com máscara /24, certo? 255.255.255.0, cujo gateway é o 91, tá? É um roteador aqui dentro da minha rede, é um outro pfSense que está rodando com esse endereçamento. Então, para que posterior instalação eu possa fazer acesso ao WebGui, ao pfSense remotamente, eu preciso fazer com que o pfSense na LAN fique com este endereçamento, ou pertença a essa rede. Se eu não fizer isso, eu não vou ter acesso ao pfSense, já que eu não consigo acessar por default a WebGui ou a console via SSH mesmo, que eu habilite através da opção 14 aí da Shell, pela WAN. Eu não tenho esse acesso. Por default, o pfSense não permite que nada entre na rede, ou seja, nenhum tipo de acesso ao WAN, e permite sim acesso administrativo, enfim, e restrito por default pela LAN. Então eu vou ter ou que fazer minha rede, minha máquina física, falar a rede 192.168.1, ou o contrário, fazer com que o meu pfSense fique configurado na LAN no mesmo range da minha máquina física. No meu caso aqui eu vou optar pela opção 2. Então eu vou configurar o pfSense para que ele se adeque e adapte à minha rede física. Nesse momento então eu vou teclar a opção 2, que é setar as interfaces. A opção 1 é fazer o assinamento, a gente já fez isso. A opção 2, então, ele vai me pedir qual interface eu quero mudar o IP. Eu vou dizer que é a LAN. Perfeito. Ele vai me pedir, beleza, qual IP eu vou querer, certo? Então eu vou colocar aqui 172, certo? 172.168.9.10, porque eu tenho certeza que eu não tenho nenhum host 172.168.9, aliás, aqui eu errei, né? 9.10, perfeito. Tenho certeza que eu não tenho nenhum host com esse endereçamento na minha rede física, ok? Que efetivamente eu vou conseguir acessá-lo, porque minha placa de rede está em modo bridge, né? Lembrando desse detalhe quando a gente criou a máquina virtual, ok? Então esse é o endereçamento IPv4. Ele vai me perguntar qual é a máscara que eu quero, né? Se eu quero uma máscara de tamanho calculável ou uma máscara no padrão CIDR, né? Uma máscara default, né? Pura. No nosso caso é uma máscara pura, 24 bits da máscara ligada. Ele vai pedir se eu quero startar o DHCP server para LAN. Muito cuidado nessa hora, especialmente se você estiver implementando o pfSense numa rede física que já tenha servidor DHCP startado. Pode haver um conflito. Então sempre fazer, repito, a instalação em separado, isoladamente da rede física de vocês, ou virtualizado, como é o nosso caso, né? Então mesmo assim eu vou dizer que eu não quero startar DHCP nesse momento, e ele está querendo, me pede depois se eu quero reverter, na verdade, o protocolo da camada de aplicação para HTTP, para acessar o Web Configurator, né? O WebGui. É óbvio que a gente sempre sugere fortemente que vocês jamais façam isso. Nunca coloquem, sob hipótese alguma, o Web Configurator para rodar por HTTP. Sempre mantenham ele rodando por HTTPS, por questões óbvias. HTTP não encripta tráfego algum e HTTPS encripta, usa SSL para fazer isso. Então a gente não quer reverter. Então ele mostra para a gente que se a gente quiser acessar então no futuro o Web Configurator, a gente vai acessar então o pfSense por HTTPS, 172.168.9.10, que foi o que a gente escolheu. Se eu der um Enter e continuar, pronto, o meu pfSense já está devidamente configurado com aquele endereçamento IPv4. Se tudo deu certo, eu já vou conseguir, mesmo em tempo de memória, ok, pingar no meu pfSense. Percebam vocês que da minha máquina física eu já estou fazendo o ping, né? Já estou conseguindo comunicação com o 172.168.9.10 nesse momento. Com a configuração básica já devidamente setada, nesse momento eu posso começar então a instalação. Quer dizer, eu posso já chamar o wizard de instalação,
e prosseguir com o processo normal, de modo que quando ele se instalar no disco, ele vai copiar todos os dados, todos os arquivos de configuração, respeitando as minhas opções até o presente momento. Muito bem, para fazer isso, então a gente vai para a opção 99, ok? Uma vez que a gente digite então 99, a primeira tela do Wizard é exatamente essa, que nos pede para confirmar ou alterar configurações da console, né? Configurações do ponto de vista estético, por assim dizer, que é o caso aqui de mudar o tipo da fonte, por exemplo, né? Ou mudar o mapa de teclado, né? Ou até mesmo o tipo de teclado, não é? Vejam que as três opções são relativas a console texto, não é? A parte da shell texto mesmo, né? Não tem a ver com o Web Configurator. Eventualmente, se você estiver configurando o pfSense num hardware que tem alguma especificidade do ponto de vista de placa de vídeo, né? Ou se tu vais usar monitores muito grandes ou muito pequenos, você pode querer alterar, trabalhar com configurações específicas dentro destas três opções, né? Da mesma forma, a questão de teclado, né? Eventualmente também você pode querer mudar aí o mapa de teclado do padrão, cujo padrão realmente é o S-Acentos, né? O padrão americano. Enfim, aí vocês podem eventualmente fazer esse tipo de alteração nesse momento. Mas lembrando e repetindo que isso só vale realmente para a parte de console, né? A parte texto do pfSense, né? No nosso caso, como a gente realmente não quer alterar nenhuma dessas configurações default, a gente vai aceitá-las apenas, ok? A próxima etapa deste Wizard é exatamente a etapa que nos pergunta que tipo de instalação, ok, a gente vai querer proceder do pfSense nesse momento. Percebam que a imensa maioria dos usuários de primeira viagem acaba invocando a primeira opção, que é o Quick Easy, né? Ou seja, seguir, né, optar pela instalação simplificada do pfSense, ok? Nesse tipo de instalação, como a própria ajuda do pfSense nos coloca aí na tela do Wizard, a gente acaba invocando um processo de instalação que instala com as opções básicas, né, e te faz o mínimo em termos de questionamento. Ou seja, basicamente o que acontece é que o pfSense se coloca no disco selecionado de forma direta. Ele não faz nenhum tipo de particionamento específico, nenhum tipo de parametrização específica. Enfim, ele simplesmente se instala, copia os arquivos. Na prática, ele gera uma partição única, não é? No formato do FreeBSD, que é o sistema core, e se coloca lá dentro dela. Não há nenhum tipo de particionamento singular ou nenhum tipo de parametrização, ok? Obviamente, se o disco rígido que vocês estão usando ou o cartão FC, né, que vocês estejam utilizando nesse momento já possui um determinado sistema, ele vai ser completamente subscrito a partir desse processo. Ele não dá a mínima, vamos colocar dessa forma, para qualquer tipo de particionamento pré-existente no disco escolhido, tá? É esse o comportamento do Quick Easy, perfeito? Já a segunda opção, o Install pfSense, me invoca um instalador mais completo, onde ele me deixa selecionar questões e opções mais avançadas do sistema operacional. Eu consigo, nesta segunda opção, fazer particionamento de disco, escolher alguns requisitos específicos de parametrização e comportamento do sistema, né? Enfim, realmente é a instalação mais avançada do sistema. Claro que vai me custar mais em termos de tempo, porém me permite realmente dar uma morfologia, né, mais interessante, né, mais dentro do padrão que eu quero que o pfSense rode. A terceira é exatamente a opção de recuperação do pfSense a partir de um config.xml pré-existente. Em outras palavras, eu posso eventualmente iniciar um processo de instalação como eu fiz, ok, com um disco de boot, um live CD ou mesmo no USB, e chegando nesse momento do Wizard, eu posso escolher recuperar um sistema a partir de um arquivo de backup. Então, se eu tiver esse arquivo de backup numa mídia qualquer, ou mesmo no disco rígido
ok? Numa partição específica, eu posso eventualmente recuperar um sistema, trazer todas as configurações a partir de um config XML. Sempre lembrando que o backup do pfSense, desde que feito de maneira abrangente, ele acaba levando todas as configurações, não só do core do sistema, mas também de pacotes. Então, se eventualmente você tiver configurado o Squid, Radius, SquidGuard, DansGuardian, enfim, todos esses pacotes, né, pfBlocker, todos os pacotes do pfSense acabam gerando configurações que também vão para o backup, desde que você faça ele, claro, de forma ampla. Perfeito? E a terceira opção é realmente rebootar o sistema ou sair do Wizard. Nós então, claro, vamos optar pela segunda opção, que é o método avançado, por assim dizer, de instalação da ferramenta. Bom, uma vez que a gente opte por esta opção, percebam que ele mostra para a gente exatamente quais discos, ou todos os discos, melhor dizendo, que ele encontrou no hardware. Okay? No nosso caso, óbvio, ele está mostrando um único disco, que é o disco virtual do VirtualBox, com um tamanho de 1024 MB, né? Ou seja, 1 GB. Percebam que ele pede para a gente fazer essa seleção do disco ou selecionar o dispositivo que a gente vai querer efetivamente instalar o pfSense. E no caso de nós termos 2 ou mais discos ou dispositivos de armazenamento em massa, eventualmente a gente pode estar instalando o pfSense num equipamento que tenha um FC card, por exemplo, e a gente vai colocar o sistema lá dentro, mas também tenha um hard disk, né? Um disco rígido, magnético, em que a gente vai fazer cache, enfim, colocar os logs lá dentro. Então a gente pode ter esse tipo de cenário, e nesse momento ele mostraria para a gente aqui todos os discos, independentemente da tecnologia, da interface utilizado, né? Que ele encontrou no hardware. No nosso caso específico, claro, ele só está mostrando um, perfeito? Então é esse mesmo que a gente vai utilizar, vai selecionar. Ao selecionar o disco que a gente vai colocar o sistema raiz, perfeito? Ele pergunta para a gente se a gente quer já dar um formato a esse disco, ou seja, basicamente o que ele faz é criar uma partição, ok? Que compreenda todo o disco rígido, perfeito? E que num segundo momento permita você fazer o slice dele, né? Ou seja, permita você fatiar se você quiser essa partição. Você pode eventualmente formatar esse disco nesse momento, ok? Ou simplesmente escolher esse passo mais à frente, legal? Isso não muda do ponto de vista prático em praticamente nada, né? O processo de instalação. Ele só realmente vai fazer a reserva do disco, né? Vai criar uma partição única contendo informações do disco, né? Da partição, né? E depois vai te permitir reparticionar isso. Bom, nesse sentido, então, a gente vai prosseguir aqui com a formatação do disco. Isso porque ele já vai dar pra gente aqui a geometria desse disco. Então, normalmente, particularmente, eu prefiro fazer dessa forma, haja vista que eu já consigo checar se esse disco está de acordo com a especificação física. Enfim, pode acontecer que em função de qualquer tipo de sinistro, né, ou mesmo de uma má detecção, que o disco não esteja de acordo, não é? Percebam que o nosso AD0 aqui, que é o único disco que ele encontrou, tem essa simetria, essa geometria, né? 2080 cilindros, 16 cabeçotes, 63 setores, que é basicamente a geometria que bate com o tamanho dele, certo? Então a gente poderia eventualmente usar uma outra geometria nesse tipo de implementação. Nesse caso, eu posso usar para momentos muito específicos, onde eu quero isolar determinadas trilhas e setores defeituosos, por exemplo, de um disco. Mas é óbvio que também essa é uma tática muito desaconselhável, né? Quer dizer, não vou separar, né? Enfim, dados ou partes, melhor dizendo, de um disco, se esse disco estiver realmente com defeito, correto? Até porque eu nem deveria estar usando esse disco se caso ele estiver defeituoso, né? Não é uma coisa muito interessante nem muito inteligente de ser feita. Bom, eu vou dizer que eu quero realmente usar essa geometria, e como eu escolhi já dar um formato nesse disco, criando uma partição
que vai realmente usar todo o tamanho do disco e depois me permitir reparticionar, ele está me colocando aqui esse aviso, né, de maneira que eu esteja ciente de que a partir deste ponto, se eu der realmente um format AD0, eu vou estar apagando de forma irrevogável, ok? E absoluta os dados, eventuais dados que estejam ou que tenham sido gravados nessa mídia. Legal? É claro que cá entre nós a gente pode ainda, mesmo depois de aceitar o format aqui, fazer algum tipo de recuperação, né? Usar sistemas especialistas para tentar recuperar dados baseado no File Allocation Table, mas é claro que isso nem sempre é muito assertivo, né? A gente nem sempre consegue voltar os dados como eram antes, ou todos os dados, a gente pode voltar fragmentos, enfim. O ideal é claro a gente não proceder com a instalação, com esse format aí, se a gente tem um disco com dados pré-existentes e não quer perdê-lo. Não é o nosso caso, claro. Eu disse que tudo bem, que pode formatar, legal, e aí ele vai me colocar aqui dizendo que vai criar uma partição, né, nesse momento, usando então todo o disco, ok? Usando todo o Winchester que eu escolhi, perfeito? Dentro desse processo, quando eu aceito, ele me mostra então qual é o tamanho dessa partição que ele vai criar, permitindo que depois eu slice ela, né? Ou seja, que eu subdivida ela, perfeito? E me mostra o tamanho, isso em setores e também o tipo de sistema de arquivos, né? Basicamente vai colocar em UFS aí, que é o FreeBSD, né? Que é o sistema de arquivos padrão do FreeBSD. Então eu vou dizer que eu aceito isso, ok? E para ele seguir, certo? Ele me dá novamente um aviso dizendo que ele vai mudar, que na verdade ele vai efetivamente proceder com o particionamento e que no segundo momento eu posso eventualmente mudar o layout da tabela de particionamento já dentro e ainda dentro desse wizard, ok? Então eu digo que sim, ok, eu aceito, manda ver. Ele diz que o disco foi particionado com sucesso, criando uma única e grande partição ocupando todo o disco, perfeito? E me pede, dentro desse processo, se eu quero já que ele instale os blocos de boot, né? O que a gente chama de bootstrap do sistema operacional. Bootstrap basicamente são os blocos de partida de qualquer sistema operacional e que devem ficar normalmente dentro, claro, da partição ativa, certo? Ou dentro do disco, dentro de uma área reservada, melhor dizendo, fora de partições de uso de sistema, dentro do disco ativo, certo? Então ele está dando a opção para a gente aqui, no sentido de instalar realmente os blocos de partida nos discos que ele já tem essa condição, né? Que já foram pré-formatados. No nosso caso, claro, só o AD0, tá? Então a gente vai aceitar, pedir para ele instalar os boot blocks, e ele vai dizer para a gente então que fez isso com sucesso. A partir deste momento, ok, a gente já consegue fazer então o slice deste tipo dessa partição pré-existente, né? Ou seja, a gente já pode fazer o reparticionamento desse pedaço de disco ou desse disco inteiro, no nosso caso desse disco inteiro, porque foi o que a gente escolheu fazer anteriormente, usar o disco todo, ok? Então a gente vai dizer, não, tudo bem, pode prosseguir, eu quero realmente usar o tamanho pré-alocado, né? Ele pede se eu tenho certeza, porque eventualmente eu poderia ter feito o primeiro format lá do passo anterior e já usado esse disco para colocar dados, não necessariamente do pfSense, né? Então é mais um aviso, um alerta de precaução. Eu vou dizer que tudo bem, que eu entendo isso, ok? E aí ele me mostra um esquema de particionamento, agora sim, trabalhando com um mapa de particionamento específico, onde eu vou poder ajustar as minhas partições de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu cenário e das funções que eu quero para o meu pfSense. Então, só fazendo um pequeno resumo, o que a gente fez então foi optar mesmo por criar uma partição, tipo uma partição estendida, não é estendida, mas analogamente uma partição que estendesse todo o disco rígido, de modo a gente conferir dados de geometria e, enfim, ver se está tudo ok,
Perfeito? A gente procedeu com esse particionamento que dentro do próprio Wizard permite que a gente chegue exatamente nesta parte onde a gente faz o que a gente chama de slice, né? Ou o ajuste fino das partições. Eu vou pegar basicamente aquele espaço alocado e vou realocar, subdividir o espaço de 1024 megabytes, no nosso caso, né? 1 GB, nos tamanhos que eu bem entender. Como todo bom Unix, né, como todo bom Unix-like, o FreeBSD, o pfSense, enfim, ele já vem com a sugestão de pelo menos 2 partições dentro desse contexto. Ele pede para a gente separar a swap, né, a área de troca, a memória virtual, da partição raiz. Quem vem do mundo Linux está absolutamente habituado com esse processo, certo? Isso é bem comum. Normalmente a gente acaba aconselhando que você realmente faça isso, né? Separe a partição swap para que dados de memória virtual não sejam misturados, né, em partições ativas que têm arquivos de sistema mesmo, ok? Isso evita, por exemplo, que quando a swap encha por algum motivo, uma falha do sistema, que ela provoque uma paralisação total e completa do pfSense, por exemplo, certo? Bom, percebam aí então que ele está sugerindo para a gente manter 512 megabytes de swap, ok? E o resto, é isso que quer dizer o asterisco aí, o resto, o que sobra do tamanho do disco menos os 512 MB, ficaria então para o barra, ok? A partição raiz, perfeito? Bom, como a gente colocou no início aqui do nosso processo de instalação, a gente já foi para o particionamento avançado justamente para poder fazer algumas opções neste momento, de modo a melhorar a questão performática e também, claro, a questão de segurança da informação. 2 dados aqui são bastante importantes. O primeiro deles é que dentro do pfSense, ok, todos os arquivos mais importantes de configuração, os .inc, que geram os .conf, é mais ou menos essa a relação, ficam dentro de /usr. Então no pfSense o mais comum realmente é nós alterarmos as configurações dentro dos .inc, que montam dinamicamente durante o boot os .conf, né? todos os .conf do sistema, e tudo isso fica logo abaixo do /usr. O etc, por exemplo, lá de quem vem do Linux, fica dentro de /usr/etc, no caso do pfSense, por exemplo. Um outro dado importante também é a questão do /var. Enquanto o usr realmente tem todos esses arquivos de configuração, o var tem todo o conteúdo variável, ok? Tal qual lá o Linux, por exemplo. Então no /var ficam os logs, o cache, se eventualmente eu fizer desse pfSense web proxy da minha rede, ficam os certificados, se eventualmente eu gerar certificados de RSA, enfim, de criptografia assimétrica, enfim, tudo isso fica de fato no /var. Então são reconhecidamente os 2 diretórios /usr e /var mais importantes que a gente tem dentro do sistema como um todo, ok? Todo o resto, tmp, boot, fica abaixo do barra, como quem vem do mundo Linux, está acostumado, ok? Dentro desse contexto, então, a gente sempre sugere, por uma questão, repito, de segurança e performance, fazer 2 espaços diferentes, alocar 2 situações, 2 espaços diferentes, um para o /var e o outro para o /usr. Isso permite que a gente, dentre outras coisas, possa gerar esquemas personalizados de backup, não é? Administradores um pouco mais experientes já devem ter brincado, né, usado o DD, né, o disk-to-disk lá do próprio Linux, que também existe aqui no FreeBSD, ok? Então a gente consegue, eventualmente, no caso de um sinistro ou no caso de uma situação específica em que a gente queira backupear uma determinada partição apenas, clonar essa partição de uma maneira mais simples. Então, claro que isso impacta na segurança da informação, não é?
E também do ponto de vista performático, porque partições são acessadas antes de diretórios dentro da lógica hierárquica de acessos do file system. Então, tudo que tiver em partição, claro, diretamente acaba sendo acessado um pouco antes. Quando eu digo um pouco, eu estou me referindo, claro, aqui a nanosegundos nesses casos. Mas, de toda forma, é uma diferença importante. Bom, dito isso, também é algo que é interessante que seja colocado, é que partições que ficam mais na frente do disco, mais próximo ao início do disco, a trilha 0, setor 0, são partições acessadas mais rapidamente. Então, o legal é sempre a gente manter a partição ativa, né, como sendo a primária, né, mais próxima mesmo do início do disco. Quando eu digo a partição ativa, eu estou me referindo à partição que tem o boot, né, o barra boot. Depois, as partições que possuem mais I/O, né, de disco na sequência. Dentro desse contexto, então, a gente realmente vai manter o barra na frente, mas vai inserir, ok, indo até o ins e pressionando o enter, uma partição específica para o barra var e uma outra partição específica para o barra USR, ok? Percebam que eu estou seguindo aquela lógica de partições mais acessadas mais no início do disco. O barra var, por ter todo o conteúdo variável, de fato ele é substancialmente mais acessado que o USR e que, obviamente, o swap. O barra, por sua vez, tem o boot dentro, então dispensa maiores comentários. Bom, a questão do tamanho. Percebam que normalmente a gente vai fazer a implementação do pfSense em mídias maiores do que 1 GB. Isso é uma questão óbvia, não é? E dentro desse contexto, a gente tem que mais ou menos contrabalancear o que a gente vai deixar para swap, aquilo que vai ficar para o barra e, obviamente, o que eu vou ter dentro do var e do SR. Percebam que o pfSense ele se instala perfeitamente bem em 200 e poucos mega, ok? A partir de 200 e poucos mega, 300 mega, ok? Com uma pequena margem de segurança, já é possível fazer a instalação crua, né? Como a gente diz, básica do pfSense. Não é? É óbvio que é uma implementação bem apertada, certo? E já debatemos isso anteriormente, e é claro que isso deve ser evitado, porque na medida em que vocês forem agregando funções ao pfSense, ele vai precisando de espaço em disco. Mas é possível se fazer em 300 MB. Né? Nós temos 1 GB, então a gente vai aplicar uma regra de proporcionalidade, por assim dizer. A swap em si, é sempre importante entender que, teoricamente não, na prática, quanto menos swap eu usar, mais performance eu tenho. Deve ser de conhecimento comum de todos que o disco é muito mais lento no tempo de acesso a arquivos do que a memória RAM. Logo, se eu estiver usando muito swap, está na hora de eu aumentar a minha memória RAM para aquele ambiente e não aumentar a swap. É uma questão óbvia e lógica para quem já estudou sistemas operacionais. Perfeito? E para quem não estudou, então, trata-se de um conceito bastante importante dentro da parte de infraestrutura, de servidores. No nosso caso, esses 512 MB vão fazer muita falta para a gente, porque a gente só tem 1 GB de disco, né? Então a gente vai ser bem mais minimalista, enfim, equacionar essa nossa realidade ao nosso cenário de laboratório. Nós vamos manter 100 MB. Isso vai permitir que sobrem 900 MB, mais ou menos 900 MB, ok? Um pouco mais do que isso, para a gente subdividir entre o barra var e o barra USR. Num cenário real, a gente acaba sempre sugerindo que, na medida do possível, vocês mantenham em hardwares grandes, quer dizer, em discos grandes, 8 GB de swap. Por quê? Porque entende-se que vocês jamais vão usar esses 8 GB de swap. Ok? Então é uma margem mais do que de segurança. Pois bem, a gente vai manter aqui no nosso barra var 500 MB. Ok? 500 MB de diretório variável. Né? 500 com 100 são 600, me sobram ainda 400 MB, um pouco mais do que isso, para dividir entre o barra e o barra USR. Perfeito? Num cenário real, eu posso, claro, estender bastante meu barra var.
eventualmente se eu estiver fazendo de novo, usando o exemplo do proxy, eu vou querer fazer bastante cache na minha rede para agilizar o acesso à internet, diminuir o consumo de links, perfeito? Dos meus links. Então eu posso, claro, estender essa quantidade do /var. Normalmente é de longe a partição maior das implementações pfSense que a gente acaba fazendo. O ACR instalado cru, ok? Ou seja, básico como a gente está fazendo aqui, normalmente ele ocupa um pouco mais de 100 MB. 140, 150 MB, ok? Dependendo de se é a versão 32, 64 bits. Legal? Então a gente vai manter 200 MB para o /USR dentro dessa nossa implementação. No caso real, é claro, eu deixaria mais do que isso, né? Quem sabe lá 10 GB, 5 GB, ok? Para o /USR, porque também é um diretório que tende a crescer, claro, numa velocidade muito menor do que o /var, mas de acordo com as implementações que eu for fazendo, é natural que o /USR também cresça. Quer dizer, se eu inserir um squid, se eu inserir o radio, se eu inserir o DansGuard e assim por diante, todas essas aplicações precisam e geram arquivos de configuração, por consequente, aumentam o tamanho do /USR. Então percebam que a gente tem 500, 600, 700, 800, sobrou um pouco mais de 200 MB para o nosso barra, ok? Dentro de 1 GB em que a gente tem. Legal? Para o nosso laboratório, esse cenário vai ser o suficiente. O asterisco continua no barra, dizendo que ele fica com uma sobra. Perfeito? E notem que a gente pode usar tanto M quanto G para nos referenciarmos a medidas, a tamanhos em gigabyte. Dito isso, gente, a gente tem um esquema de particionamento normalmente indicado para um cenário profissional, levando-se em consideração as questões de performance e segurança. Pois bem, a gente ainda pode melhorar consideravelmente essa nossa implementação. Para tanto, a gente vai alterar o modo de visualização desse wizard de particionamento para Expert. Para isso, basta a gente ir até Switch to Expert Mode, ok? Dar um Enter e ele vai mostrar, além das opções anteriores, opções adicionais, né? Que realmente vão ao encontro de quem está fazendo uma implementação expert, né? Que sabe exatamente o que quer e como quer dentro desse processo de particionamento. Vejam vocês que aquilo que nós pré-definimos continua valendo, mas existem outras colunas extremamente interessantes que não apareciam antes e aparecem agora. Mais especificadamente, o mais interessante é as soft updates. A parte de frag size e block size obviamente, é matemático, né? Na verdade é uma relação relacionando a quantidade de blocos, né, e fragmentos do disco para cada uma das partições, mas a parte de soft updates refere-se a um recurso extremamente importante, bacana do FreeBSD. O soft updates foi portado para o FreeBSD nas últimas versões do sistema operacional e o pfSense acabou se aproveitando desse recurso, não é? Basicamente, a grosso modo, o soft update faz exatamente o que o termo sugere, ou seja, ele faz a atualização, o update, né, a gravação em disco de maneira soft, né, ou por baixo dos panos, como a gente diz. Na prática, o que acontece é que toda partição que tem o soft updates ativado, quando um dado for ser gravado nessa partição, o sistema operacional coloca numa área específica da memória RAM, ok? Na velocidade da memória RAM, que é uma velocidade de acesso muito maior do que o disco, como a gente já viu. Então, se eventualmente for gravar um log de acesso ou enfim, um arquivo no cache, o pfSense, se o /var tiver com soft updates ativado, coloca na memória RAM e imediatamente a RAM por baixo dos panos vai fazer a atualização na partição, ok? Isso melhora significativamente a performance do ambiente como um todo. Existem relatos de pessoas que perceberam uma melhora na casa dos 20, 25% no que tange ao acesso a disco, né? Então, a partição /var é uma partição que a gente tem efetivamente a indicação de ligar o soft update, ok? A performance, a melhoria, ela é
gritante e, em alguns casos, extremamente perceptível. Por outro lado, uma coisa é importante: o soft updates não se resume só a rosas, ok? Ele também tem alguns espinhos. Quando você ativa os soft updates, invariavelmente você está abrindo mão de uma certa robustez. Haja vista que, no momento em que o dado está sendo escrito, ele não está indo direto para a partição, ele vai para uma área de memória volátil. E como o próprio nome já diz, volátil, pode acontecer algum sinistro nesse meio tempo, de modo que esse dado se perca. Então, se uma falha qualquer, uma interrupção abrupta de energia acontecer no exato momento em que o soft update estiver descarregando aquele dado naquela partição, é possível que esse dado seja perdido. Normalmente, isso não é atrelado ao corrompimento de arquivos, mas à desatualização de um determinado dado, ou seja, um dado que deveria estar em disco e não está. Então, por essas e por outras, que o próprio Wizard, na partição raiz, acaba não setando por default os soft updates, quando você muda para o modo Expert. Particularmente, a gente acaba aconselhando que o USR também fique fora dos soft updates. Embora, claro, se você manter ele com o soft update desligado, você ganha performance, tal qual o /var. Como se trata do diretório onde nós temos os arquivos de configuração, é sempre interessante abrir mão da performance, de um pouco de performance, ok? Haja visto que o I/O não é grande no /USR, em detrimento, ok? Questão de robustez. Então o barra e o /USR são partições que a gente aconselha realmente deixar sem soft updates. O swap, como é basicamente memória virtual, e o /var, que é usado praticamente só para cache e para log, conteúdo variável mesmo, a gente aconselha manter ligado justamente em função da questão performática. É importante salientar que o soft updates ele é ligado lá dentro do fstab do sistema. Então, para quem vem do mundo Linux, é uma opção de montagem da partição. Então, se eventualmente eu tenho uma partição que não tem o soft update desativado, eu posso fazê-lo de uma forma bastante simples pós-implementação. Também no caso das pessoas que vão querer refazer a implementação do pfSense, é possível, claro, fazer todo esse processo, como a gente vem fazendo agora nessa nossa aula. Vocês fazem a implementação, o reparticionamento, tudo bonitinho, e depois voltam o backup a partir de um XML, né, que vocês vão gerar, claro, do pfSense em produção. Isso também é absolutamente possível. Uma das grandes vantagens é que você pode gerar o backup lá do pfSense que está em produção, que você eventualmente instalou com o KikiEasy, né, seguindo o Wizard básico, e voltar esse backup dentro dessa estrutura reparticionada sem nenhum problema. Haja vista que o /var ou o /usr, na camada de aplicação do sistema operacional, são apenas diretórios, né? Em nível de File Allocation Table, né, de tabela de alocação de arquivos, aí sim eles são partições. Então não vai ter problema algum se vocês voltarem o backup dentro de uma estrutura, dentro de uma implementação do pfSense melhorada, a partir de uma estrutura legada, né, onde vocês não tomaram eventualmente esses cuidados. Muito bem, dito isso, agora com a morfologia da nossa FAT devidamente acertada ao nosso ambiente, a gente vai aceitar e mandar criar então esse novo esquema de subparticionamento. Percebam que isso acontece de uma forma relativamente rápida, porque o sistema é muito pequeno, e porque, na verdade, o processo aqui é basicamente de reparticionar, né, de dar um reformate. Toda a checagem mais pesada de blocos foi feito no início, né, quando a gente pediu para ter uma partição que estendesse, né, todo o disco. Então esse processo acaba sendo mais rápido. Ele faz a cópia dos arquivos com a configuração pré-estabelecida. Chegando nesse momento, de acordo com a imagem que vocês selecionaram, que vocês baixaram lá do Mirror, a gente então tem algumas opções de kernel
para escolher. É importante só nesse momento salientar que o kernel de um sistema operacional é o núcleo, né? Ou seja, é a parte mais importante. Dentro do kernel que ficam todas as gerências de maior relevância do sistema operacional, como o caso de gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, gerenciamento de devices, tudo isso fica dentro do kernel. Em função então da imagem que nós baixamos, nós temos duas grandes opções. Ou nós instalamos o kernel, que foi pré-concebido para gerenciar cenários onde existem mais de um processador ou processadores com mais de um core. O meu sistema hospedeiro, na verdade, é um quad-core, não é? Então eu realmente tenho um cenário com mais de um núcleo. Ou a gente instala um kernel embedded, né? Ou seja, sem console, né? Sem VGA na console, sem keyboard, perfeito? Onde nós faríamos a gerência somente via remoto. Essa segunda opção ela é costumeiramente utilizada quando eu for fazer a implementação num appliance, por exemplo, onde eu realmente não vou jamais querer ligar um VGA, um monitor nele, nem ter acesso a teclado, né, local naquele equipamento. Perfeito? Tem que ser usado com um certo cuidado dentro desse processo. No nosso caso, resta mesmo o multiprocessing, né? Ou seja, escolher o kernel que gerencia o nosso ambiente. Ok? Selecionando o kernel, ele é finalmente descomprimido, não é? Ele acaba se colocando lá dentro do SBIN, ok? E posterior a esse processo, nós basicamente concluímos a instalação, perfeito? Veja que o kernel ele é descomprimido em tempo de memória, perfeito? Na partição específica, colocando os arquivos nos lugares certos, né? Bootstrap, tudo mais, bonitinho, né? Para ser invocado durante o boot. Então, uma vez concluído o processo de cópia do kernel para a partição, né? Ele pede então para a gente rebootar o sistema, ok? Ou seja, o processo de instalação em si foi concluído, ok? Durante esse processo de reboot é interessante a gente, depois que ele obviamente fecha os processos do sistema, né? Ou seja, limpa a parte de scheduler do sistema, é importante que a gente venha aqui e remova o disco virtual, né? O CD. Assim ele não boota mais pelo CD quando ele rebootar. Né? É o equivalente numa máquina física a tirar o CD da bandeja. Né? Muito bem. A partir desse momento, então, o boot ele acontece de forma natural, não é? Normal, quer dizer, ele já está subindo o sistema como tem que ser, né? Já direto do Winchester, já do disco rígido em que ele foi instalado. Percebam que ele starta e sobe todos os serviços, não é? Padrões do pfSense, ok? E vai parar no menu de shell igualzinho que a gente tinha antes da instalação, porém sem a opção 99. Percebo também que todas as configurações em nível de endereçamento IPv4 continuam as mesmas, certo? De antes da instalação no disco. Essa é a vantagem da gente fazer realmente configuração antes. Se eu pegar a opção 8, que é a shell, eu vou estar num autêntico sistema FreeBSD. Uma coisa importante é que a versão 2.1, que está às vésperas de ser lançada de forma oficial, não traz nenhum tipo de modificação importante dentro desse processo que nós estudamos até aqui. Ok? Então o wizard de instalação, enfim, os métodos, tudo é idêntico ao pfSense 2.0.3. Não muda absolutamente nada. Ok? Ao dar um df-h, tal qual lá no Linux, eu percebo aqui as minhas partições, ok? Como elas foram dispostas e o quanto delas está sendo usado, perfeito? Percebam aí que realmente a gente consumiu um pouco mais de 130, 150 MB, né, do SR, que o /var está praticamente subutilizado nesse momento, porque efetivamente a gente não está operando ainda com o pfSense, né, e não agregamos nenhuma função a ele. E que o barra, em função de separarmos o SR, ficou bem minimalista, né? Está usando apenas e tão somente 45 MB, ok?
Bom, para a gente fazer um pequeno teste de conectividade, a gente pode já pingar, por exemplo, através da nossa LAN 172, no meu caso 168.9.100, que é a minha máquina Windows. Percebo que a partir do 9.1, que é o meu pfSense, eu já tenho conectividade com a minha LAN. O que deve acontecer também com o pfSense para a internet. Percebo que eu já estou pingando lá no DNS do Google. Isso porque a minha WAN, que está sendo nateada aqui pelo nosso querido VirtualBox, já está me jogando para a internet. Perfeito? Eu já estou conseguindo ir para a WAN, para a rede internet sem maiores problemas. Perfeito? Ao mesmo passo que eu já devo ser capaz de acessar o pfSense pela WebGui. https, ok, // 172.168.9.10, ok? Vai me apresentar um erro de conferência de certificado SSL, né? Óbvio, porque o browser não confia ainda no nosso pfSense, então o certificado apresentado por ele para o Chrome aqui não é um certificado ainda válido, enfim. Isso tem a ver com a questão de criptografia assimétrica. A gente vai mandar continuar mesmo assim. Lembrando que a senha sempre padrão é pfSense, essa é a default. Então, para mim logar no WebGui é sempre admin e, claro, sempre a senha default pfSense. E percebam que, no caso do pfSense 203, e isso aqui é uma excepcionalidade do 203, a gente cai pela primeira vez no wizard da ferramenta, ok? Mais ou menos como uma configuração de um modem ADSL, por exemplo, ok? A ideia do Core Team foi facilitar a vida do usuário de primeira viagem, perfeito? Então ele realmente já passa para a gente a tela principal do wizard. Se vocês não quiserem, normalmente e particularmente eu não quero, eu apago essa parte da URL, acesso novamente, né, dando um Enter, e eu tenho o ambiente 203, versão estável, 64 bits, devidamente instalado, com o dashboard padrão da ferramenta nos respectivos IPs das interfaces. Aquele wizard é acessável pelo menu System, né? A gente pode vir aqui e acessar o Setup Wizard, que é exatamente aquela nossa tela principal. Bom, gente, basicamente esse era o processo. Eu espero realmente que todos tenham gostado e aproveitado esse processo, ok? Essa nossa aula de instalação do pfSense, as dicas avançadas e importantes de gerenciamento e de tuning do pfSense, ok? E eu espero que a gente possa nos ver, né, nos encontrar nas próximas aulas aqui do pfSense Core dentro do SysSquad. Quaisquer dúvidas ou eventuais comentários, fiquem à vontade para postar logo abaixo aqui da aula, né, na parte de comentários aqui da plataforma. Obrigado a todos pela audiência e pela paciência e até a próxima. Um grande abraço.